pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Faz muito tempo que eu não apareço aqui no canal. Acho que a minha última postagem de vídeo aconteceu há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E eu tinha uma frequência bacana de vídeos, mas com o decorrer do tempo eu acabei me afastando um pouco. Acho que por um período eu acabei desistindo, sabe? De gravar os vídeos pro YouTube. E tá tudo bem, é um processo natural, acho que todo mundo passa por isso, né? E eu estou aqui de volta, né? Agora com novas ideias, talvez um pouco mais madura para falar sobre vários outros temas aqui no canal. Eu tenho pensado bastante em algumas coisas que têm acontecido e que aconteceram também na minha vida. E eu acredito que é bem legal a gente compartilhar, porque é sempre bom quando a gente pode agregar alguma coisa para a vida das pessoas e para a sociedade, né? Então, estou aqui de novo, tá? De cara nova. Os meus outros vídeos, eles eram muito voltados para cabelo, né, beleza e tudo mais. Eu ainda pretendo gravar alguns vídeos sobre tintas de cabelo, porque eu continuo, tá, gente? Eu continuo pintando meu cabelo e graças a Deus eu consegui recuperar ele. Mas o foco agora não vai ser esse, tá? Então eu preparei aqui alguns temas bem legais pra gente discutir aqui no canal. E eu quero que seja como se fosse um bate-papo, sabe? Como se a gente estivesse conversando mesmo assim na mesa do café, ou um almoço, com uma amiga, com os amigos, com a família. É algo bem pessoal mesmo, sabe? E compartilhar. Eu quero desde já pedir para vocês clicarem no joinha, que ajuda muito na divulgação, né, do vídeo. Se vocês puderem também, para quem não é inscrito, se inscrever aqui embaixo, tá? E deixar um comentário embaixo e dizer se vocês gostam desse tipo de conteúdo também, tá bom? Vamos lá então, começar aqui o nosso primeiro vídeo de retorno do canal. Eu pensei muito sobre algumas coisas pra gente falar aqui e acho que vem a calhar o tema, né? Que seria dê o primeiro passo. Muitas vezes a gente fica com medo, né? Do que as pessoas vão pensar, a gente fica com medo de tomar iniciativas, mas o que tem que ficar bem claro para todos nós é que se a gente não der o primeiro passo, ninguém vai poder dar o passo por nós, né? Então isso é algo que é uma responsabilidade que nós carregamos, né? Nós somos responsáveis pelo que acontece, né, na nossa vida. A gente, óbvio que tem circunstâncias ao redor que não tem como a gente controlar, mas a maioria das situações elas são feitas de escolhas, né, na nossa vida. Então, enquanto a gente ficar parado, olhando o crescimento do outro, olhando o que o outro está fazendo e se baseando só na vida dos outros, a gente não tem o crescimento, né? Então é bacana a gente pensar que a gente pode olhar para o outro sim como uma inspiração, né, pra gente se inspirar, pra gente crescer, pra dar um gás, mas não ficar parado olhando o que o outro tá fazendo e não fazer nada, né? Então assim, é bem importante que a gente entenda que o primeiro passo cabe somente a nós, né? Então isso vale para tudo na nossa vida, isso vale para relacionamento, isso vale para um emprego bacana que você queira na sua vida, isso vale para um canal de YouTube, isso vale para tudo na nossa vida. O primeiro passo é a responsabilidade nossa, tá? Então isso eu queria deixar bem aqui especificado, porque eu acho que vem bem a calhar assim com esse momento que eu tô vivendo, né? Com tudo isso que tá acontecendo, enfim. E aí eu separei alguns tópicos aqui, né, pra gente poder discutir. Não se apegue ao que você não tem. Use as ferramentas que você tem da melhor forma. Então, entra naquilo também que a gente estava conversando.
Às vezes a gente fica parado olhando pro outro, ah, mas o outro tem uma câmera super bacana, ah, mas o outro tem um carro do ano, mas o outro tem uma casa super legal para gravar os vlogs, ou o outro tem isso, o outro tem aquilo, enfim, isso vale para tudo na nossa vida. Então, enquanto a gente ficar se apegando ao que a gente não tem, a gente nunca vai conseguir conquistar coisas maiores. Então, assim, se você tem um celular, se você tem uma câmera que não seja de última geração, se você tem um carrinho que não seja o carro do ano, mesmo que não seja o carro do ano, se você tem um dom de fazer um doce, mas você não tem os últimos aparelhos de última geração, enfim, não tem problema. A gente tem que usar os recursos que a gente tem da melhor maneira, porque a gente, utilizando esses recursos que a gente tem, o que vai acontecer? A gente vai evoluir, né? E as coisas vão melhorar, né? Tudo é uma questão de tempo, né? A gente tem que dar o tempo para as coisas poderem acontecer, para as coisas poderem evoluir na nossa vida, né? Deixe isso muito fixo na sua cabeça, sabe? A gente não pode se apegar àquilo que a gente não tem. A gente tem que utilizar aquilo que a gente tem, né? Da melhor forma, sempre dando o nosso melhor. Outra coisa também que é bem importante que eu anotei aqui, ó, não se cobre tanto. Faça o seu melhor que os resultados virão. Isso também, você vê que tudo isso que a gente está falando aqui, uma coisa complementa a outra, né? Então, assim, dê o primeiro passo, não se apegue ao que você não tem, não se cobre tanto, mas assim, sempre a gente não pode se cobrar tanto, por quê? Porque o fato da gente se cobrar muito está muito ligado ao perfeccionismo. O perfeccionismo não é uma coisa super positiva, né? Porque às vezes, através do perfeccionismo, a gente acaba se prendendo a coisas muito pequenas e a gente deixa de fazer algumas coisas porque a gente quer que tudo seja muito perfeito, né? E assim, perfeito, tudo incrível e maravilhoso não vai ser, né? Mas o melhor a gente tem que dar, a gente tem que ter certeza que a gente está fazendo o nosso melhor. Inclusive, eu me baseei muito num dos vídeos da Bianca Andrade, que ela publicou no canal dela recentemente, falando que ao decorrer da carreira dela, acho que Bianca Andrade deve estar, sei lá, tipo, não sei, gente, quanto tempo no YouTube, uns 10 anos, 8 anos, não sei, gente, não sei falar exatamente, mas eu sei que ela tá há muito tempo no YouTube e esses dias ela publicou um vídeo falando sobre isso, né? Ela falou que ao longo da carreira dela ela acabou se perdendo um pouco por conta disso, sabe? De querer que tudo tivesse muito perfeito, muito exato. Se a sobrancelha dela não tivesse ok, naquele dia ela nem gravava, tudo ficava ruim. Então, assim, a gente não pode ficar se apegando muito a essas coisas, sabe? De estar tudo muito perfeito, muito incrível, porque a gente deixa de fazer as coisas esperando o momento certo. E quando é o momento certo, né? O momento certo é agora. O momento certo é já, né? É o momento em que você tem ali, você tem algumas ferramentas, você vai utilizar disso da melhor maneira. Então, é a gente que faz acontecer, é a gente que dá o primeiro passo, entende? Então tá tudo conectado. Eu achei muito interessante e esse vídeo que ela postou foi muito legal, porque me inspirou, eu usei o vídeo dela como inspiração. Eu já tava pensando em voltar pro canal, né? E assistir me deu assim um estalo. Eu falei, não, que bacana. Inclusive foi minha prima que me mandou esse vídeo e eu fiquei muito feliz, né? Porque é bacana quando as pessoas veem coisas legais que agregam e lembram da gente, né? Isso é muito bacana. Outro tópico que é muito legal, muito importante da gente pensar é: não se compare com os outros, porque você é único, né? Quando a gente entende isso, a gente para de ficar pensando e se comparando às outras pessoas, porque a gente, como ser humano, tem a tendência a sempre se comparar com os outros, né? Ah, mas fulano já tem uma casa, por exemplo. Vamos lá dar um exemplo muito pessoal. Eu tenho 32 anos, embora não pareça,
com esse rostinho de, né, brincadeiras à parte. Eu tenho 32 anos, então às vezes a gente acaba se comparando, falando assim, nossa, mas fulano que estudou comigo da minha idade tem casa, tem carro, tem casa na praia, já viajou 300 vezes pro exterior, não sei o que, e eu não fiz nada. Entende? A gente não pode se comparar com os outros. A gente não pode se apegar ao que os outros têm, ao que os outros fizeram, e a gente não. A gente não pode ficar olhando para a vida dos outros, porque quando a gente fica se comparando, entra naquilo que a gente já falou também. A nossa vida, ela para. A gente fica travado, a gente não consegue progredir, a gente fica preso ao passado. E assim, o passado não tem como a gente mexer mais, né? O passado já ficou para trás. O que tem como a gente mexer é o hoje, né? Que a gente tem o hoje nas mãos, plantando para a gente poder colher para o nosso futuro. O passado esquece, o passado já ficou para trás, não tem como a gente mexer, não dá para ficar se martirizando pelo que foi. Perdemos oportunidades? Às vezes a gente perde sim, perdi muitas oportunidades na vida, mas de certa forma a gente pode usar tudo isso que aconteceu, as oportunidades de repente que a gente perdeu na vida para o nosso crescimento, para nossa evolução, para o nosso amadurecimento, né? E para que a gente faça as coisas de uma maneira diferente. Então assim, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo de conquistar as coisas. A gente não pode ficar parado olhando para a vida dos outros e se comparando com os outros. O que a gente tem que fazer é pegar nossa bolsinha de experiências e falar assim, bom, eu não aproveitei as oportunidades que eu tive anteriormente, mas a partir de agora eu vou aproveitar. A partir de agora eu vou pegar tudo aquilo que eu não fiz, tudo aquilo que eu deixei passar de repente, como experiência, como bagagem, e vou seguir, né? Vamos caminhar, vamos pra frente que talvez demore um pouquinho, talvez demore, né? Mas cada um tem o seu tempo, e isso é muito bacana, né? Isso vale para muita coisa na nossa vida, né? A gente poderia abordar vários temas aqui falando a respeito do tempo, né? Mas aí a gente entraria em várias questões que a gente pode abordar em outros vídeos de repente, né? Mas é bacana a gente pensar que a gente não pode se comparar, que a gente é único, cada um tem os seus dons, os seus talentos, então assim, a gente tem que descobrir, né, quais são os nossos dons, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente faz bem, investir naquilo e aproveitar as oportunidades que agora vêm surgindo. Então tem o seu valor, que cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir e a sua história, que é bastante interessante a gente pensar nisso, porque a história de cada um, ela é muito peculiar, né? Cada um tem uma experiência, cada um enxerga o mundo, a vida de uma maneira diferente, então realmente nunca vai ter como a gente se comparar com os outros, tá? Então aproveita a sua história, aproveita o que você já vivenciou, aproveita a sua família, aproveita tudo que aconteceu com você, né? Tira tudo que você tem de bom, de tudo que você viveu, tira as coisas boas, né, que você aprendeu e caminha. Usa isso como bagagem, né? E isso vai tornando a nossa vida mais leve, que é isso que a gente busca, né? Que a nossa vida seja mais leve, mais agradável. Então, a gente tem aí 4 tópicos, né, que são muito interessantes, que é: dê o primeiro passo, não se apegue ao que você não tem, não se cobre tanto e não se compare com os outros, tá bom? Então pensa nisso, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha, se você pensa dessa mesma forma também, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!